E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre o pentagrama, essa estrela de 5 pontas que está presente em tudo, de civilizações antigas até a cultura pop. Mas o que o torna tão fascinante? Por que um símbolo geométrico simples causa tanto mistério e admiração? Bem, assim como o cosmos que não me canso de admirar, o pentagrama tem várias camadas de significado, principalmente quando falamos de ocultismo, esoterismo e demonologia. Preparem-se para uma viagem profunda, desvendando os segredos do pentagrama, desde sua presença em textos antigos até sua evolução ao longo dos séculos. Vamos mergulhar em grimórios, rituais mágicos e, claro, demônios. Exploraremos obras importantes do ocultismo, esoterismo e demonologia que aprofundam o estudo do pentagrama e suas ligações com o mundo demoníaco. Apertem os cintos, pois vamos explorar um lado misterioso e muitas vezes incompreendido da história humana, revelando como um símbolo geométrico simples pode carregar tanto poder e controvérsia. Nossa primeira parada é no século XVII, com o grimório A Chave Menor de Salomão, ou Lemegeton. Esse livro, um clássico da demonologia, é como um manual para quem curte ocultismo, com instruções detalhadas sobre como invocar e controlar 72 demônios. Pensem nele como um guia completo para as entidades do submundo. Cada demônio tem características, habilidades e até hierarquias próprias, como um organograma infernal. E o pentagrama? Ele é essencial nesse processo. Imaginem, o pentagrama serve como um círculo mágico portátil, um símbolo de poder para conter e controlar as forças invocadas. Ele é frequentemente desenhado no chão, com o mago realizando o ritual dentro de seus limites. É como um ringue de luta espiritual, delimitando o espaço sagrado onde o mago acredita estar protegido da influência demoníaca. Mas cuidado, a Chave Menor de Salomão não é para iniciantes. É um grimório complexo, cheio de simbolismo e nuances, e interpretá-lo literalmente pode ser perigoso. Estamos falando de um mundo onde um passo em falso pode ter consequências, digamos, infernais. Mesmo assim, como um artefato histórico, o livro nos dá uma visão fascinante da crença mágica e da relação do homem com o desconhecido. É um lembrete de que a busca por conhecimento e poder sempre fascinou a humanidade, mesmo quando essa busca nos leva a lugares obscuros e perigosos. No final do século XIX, o ocultista Arthur Edward Waite nos presenteou com O Livro da Magia Cerimonial, uma obra que mergulha nos rituais e práticas mágicas. Waite, um estudioso dedicado, analisou profundamente o uso do pentagrama e de outros símbolos em rituais de invocação e, principalmente, de proteção contra demônios. Imaginem o pentagrama como um escudo energético, um patuá, contra as forças das trevas. Waite argumenta que, ao longo dos séculos, o pentagrama foi reinterpretado e adaptado por diferentes culturas e sistemas mágicos, ganhando novos significados e aplicações. Ele nos lembra que a magia, assim como a ciência, evolui com o tempo. O que era considerado perigoso ou herético em uma época pode ser visto como algo normal em outra. O pentagrama, com sua rica história, reflete essa evolução. Waite nos desafia a ir além da superficialidade, a questionar as interpretações simplistas e a reconhecer a complexidade e a profundidade do mundo mágico. Ele nos convida a estudar os símbolos, decifrar seus significados ocultos e a entender como eles moldaram a relação da humanidade com o desconhecido. O Livro da Magia Cerimonial é um convite para explorarmos a história da magia com olhos críticos, reconhecendo seus perigos e seu potencial para o autoconhecimento e a transcendência. É uma jornada fascinante que nos leva não apenas aos confins da magia, mas também aos recantos mais profundos da mente humana. Preparem-se para conhecer Eliphas Lévy, um mago francês do século XIX, autor de Dogma e Ritual da Magia Transcendental. Lévy era um cara visionário,
um verdadeiro rockstar do ocultismo. Ele popularizou a ideia de que o pentagrama, dependendo da posição da ponta superior, podia ter significados opostos, um símbolo de proteção quando para cima e um sinal de alerta para forças demoníacas quando invertido. Imaginem a ousadia. Um único símbolo, duas faces da mesma moeda. Levi defendia que o pentagrama invertido representava a inversão da ordem natural, a subversão dos princípios divinos. Era como usar um binóculo ao contrário para observar o cosmos. Essa dualidade do pentagrama, essa capacidade de representar o bem e o mal, o tornou ainda mais intrigante. Era como se o símbolo em si carregasse o potencial para a luz e a sombra, e cabia ao praticante decidir qual caminho seguir. Levi nos mostra que a magia, assim como o universo, não se limita a categorias simples. É um reino de infinitas possibilidades, onde a interpretação e a intenção são fundamentais. Dogma e ritual da magia transcendental nos convida a questionar as verdades absolutas e a explorar a magia com a mente aberta e o espírito crítico. Agora, preparem-se para uma figura controversa, Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã e autor de A Bíblia Satânica. LaVey, um mestre da provocação, adotou o pentagrama invertido como símbolo central do satanismo, associando-o ao Baphomet, uma figura enigmática frequentemente representada como uma divindade hermafrodita com cabeça de bode. Para LaVey, o pentagrama invertido representava a liberdade individual, a rejeição da moralidade tradicional e a busca pelo poder pessoal. Era uma declaração poderosa contra a repressão religiosa e social de sua época. A Bíblia satânica descreve rituais que usam o pentagrama para invocar energias e alcançar objetivos pessoais. LaVey argumentava que o satanismo não era sobre adoração ao diabo, mas sim sobre celebrar o ego e buscar uma vida autêntica. Independentemente de suas crenças pessoais, é inegável que LaVey impactou a cultura pop, moldando a imagem do satanismo e popularizando o pentagrama invertido como símbolo de rebeldia e individualismo. A Bíblia satânica nos desafia a confrontar nossos valores e a questionar as normas sociais. É um lembrete de que o significado dos símbolos pode mudar com o tempo e em diferentes contextos, e que o poder de um símbolo está em sua capacidade de evocar emoções e inspirar ações. Capítulo 5. O Dicionário de Demônios. Um guia de bolso para o inferno. Se você procura um guia completo sobre o reino demoníaco, o Dicionário de Demônios é seu guia turístico pessoal para o inferno. Este compêndio abrangente lista demônios de várias culturas e tradições, fornecendo detalhes sobre suas características, poderes e, o mais importante, como evitá-los ou, para os mais corajosos, como invocá-los. Cada entrada neste dicionário infernal é como um cartão de visita demoníaco com informações sobre seus gostos, desgostos e áreas de especialização. Você descobrirá que alguns demônios são especialistas em tentação, enquanto outros se destacam em causar caos e discórdia. O livro também explora o uso de círculos mágicos, selos e, claro, o pentagrama, como ferramentas para interagir com essas entidades. Imaginem o pentagrama como uma gaiola mística, capaz de prender um demônio dentro de seus limites ou mantê-lo à distância. Mas cuidado! O Dicionário de Demônios não é para ser lido como um romance. É um livro poderoso que exige respeito e cautela. Mergulhar em seus escritos é como abrir um portal para um reino obscuro e misterioso. Então esteja preparado para o que você pode encontrar. Capítulo 6. Magia. História, teoria e prática, desvendando o pentagrama. Em magia, história, teoria e prática, o estudioso Kurt Seligman nos leva a uma jornada fascinante pela história da magia.
explorando as origens, a evolução e o uso de símbolos mágicos, incluindo o nosso protagonista, o pentagrama. Seligman argumenta que o pentagrama, assim como outros símbolos mágicos, não possui um significado inerente. Seu poder reside na crença e na intenção do praticante. É como uma chave que abre diferentes portas, dependendo da fechadura que você está tentando abrir. Ele nos mostra como o pentagrama foi usado para o bem e para o mal ao longo da história, servindo como um símbolo de proteção, poder, cura e, em alguns casos, para invocar forças das trevas. É um lembrete de que a magia, assim como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Magia, história, teoria e prática nos encoraja a ter uma abordagem crítica em relação à magia, examinando suas raízes históricas, seus princípios básicos e suas diversas aplicações. É um convite para explorar o mundo mágico com curiosidade e mente aberta, reconhecendo tanto seu potencial quanto seus perigos. Capítulo 7. A Enciclopédia de Bruxaria e Demonologia. O Pentagrama em Contexto. Nossa jornada termina com a Enciclopédia de Bruxaria e Demonologia de Russell Hope Robbins, um compêndio completo que explora as práticas mágicas e as crenças sobrenaturais ao longo da história. Robbins examina o uso do pentagrama em rituais de magia negra e branca, mostrando como o símbolo transcende as categorias simplistas de bem e mal. Ele argumenta que o pentagrama, assim como outros símbolos mágicos, é como um camaleão, adaptando-se ao contexto em que é usado. Sua interpretação depende da tradição mágica, da intenção de quem o utiliza e das circunstâncias específicas do ritual. Robbins nos lembra que a magia, como qualquer forma de conhecimento, está em constante evolução. O que era considerado perigoso ou herético em uma época pode ser visto como uma prática comum em outra. O pentagrama, com sua rica história, reflete essa evolução. A Enciclopédia de Bruxaria e Demonologia nos convida a explorar o mundo da magia com um olhar crítico e objetivo, reconhecendo sua diversidade, complexidade e impacto duradouro na cultura humana. É um lembrete de que o fascínio pelo desconhecido, pelo oculto e pelo sobrenatural é uma constante na história da humanidade. E assim termina nossa jornada pelo mundo misterioso do pentagrama, um símbolo que capturou a imaginação humana por séculos. Vimos como ele foi usado em rituais mágicos, como evoluiu ao longo do tempo e como diferentes culturas e tradições o interpretaram de maneiras distintas. Esses livros nos dão uma visão profunda sobre a evolução da simbologia do pentagrama e sua associação com demônios, desde os antigos grimórios até interpretações modernas. O pentagrama, com sua rica história e simbolismo multifacetado, continua a nos fascinar e intrigar, servindo como um lembrete do poder duradouro da crença, da imaginação e do desejo humano de desvendar os mistérios do universo e de nós mesmos.